Este médico revelou tudo o que viu, uma experiência com um ser não humano, e este médico brasileiro que atua há várias décadas na área de medicina, tem uma carreira respeitada, está tendo agora o seu relato viralizando, tomando as manchetes nos Estados Unidos e no mundo com a história de Varginha. Uma história que é tida por muitas pessoas como apenas uma mera lenda. Mas não apenas este médico, como militares e também civis, relatam coisas estranhas que viram naquele episódio. Uma verdadeira atividade demonológica, uma atividade com um ser satânico. E não é só isso que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você como essas coisas irão se tornar cada vez mais comuns, até porque está escrito na Bíblia. Isto é profético, estes seres hão de se manifestar cada vez mais e estarão de maneira escancarada no período da grande tribulação, atuando em meio aos seres humanos. Eu quero mostrar para você o relato deste médico e depois eu quero trazer mais informações, inclusive iremos decodificar neste vídeo o trailer do novo filme de Steven Spielberg, que tem uma mensagem demoníaca, apresenta várias simbologias e demonstra que toda essa história de extraterrestres se trata de seres caídos. Acompanhe comigo o relato do médico. Meu nome é Ítalo Denelli Venturelli. Eu juro que o que eu vou dizer para vocês é verdade, nada mais do que a verdade. Sou médico há 46 anos. E em 1996, no dia 20 de janeiro, eu fui chamado para ver um paciente, né? E quando eu fui ver, não era um ser do nosso planeta, né? Que fui chamado eventualmente para dar minha opinião sobre o caso, e eu vi o caso sob o ponto de vista médico. Consciente, sem dor, sem sangramento, respirando bem, muito calmo, muito tranquilo, parecia uma criança de uns 7 anos, branquinho, não tinha mau cheiro, a cabecinha grande, mas em forma de gota, né? Boca pequenininha, uma das mãos estava dentro de um campo e outra para fora. O olho não era vermelho, estava lilás, também em forma de gota, e me olhou de uma maneira muito tranquila, não estava agitado, não estava agressivo, não estava com dor, e na minha opinião não estava com medo também. Na minha opinião, estava entendendo o que estava acontecendo ali. É um olhar muito bonito de ver, um olhar assim sem julgamento, né? 2 vezes ele olhou para mim, olhou para a janela, olhou para mim outra vez. Eu senti assim, eu fiquei próximo dele, né, 1,5 metro, assim, não toquei nele, mas eu fiquei próximo. E a maneira de olhar é uma maneira assim que ele parece que era uma inteligência maior do que a nossa, do que a humana, né? Que ele estava entendendo, apesar de ele estar assim numa situação de defesa, ele não estava com medo, ele estava entendendo o que estava acontecendo, né? Possivelmente deveria ter algum propósito, alguma coisa para estar fazendo o que ele estava fazendo. E a verdade é que eu sou testemunho ocular, eu vi o ser sim. Podem falar o que for, brincam, zombam, falam uma porção de coisas, mas eu vi ali, deitado na minha frente. É importante as pessoas saberem que não estamos falando de dinheiro, estamos falando de uma coisa que muda o conceito da humanidade, né? Que é um ser de um outro local. Eu fui lá, não fui procurar, eu fui lá por um chamado, num acaso, ver um outro paciente e eu vi. Então, eu acho importante as pessoas saberem que sim, quem fala que viu, quem viu espaçonave, vimos, nós vimos mesmo. E não é fácil ficar aqui na frente da câmera falando sobre isso. Que perguntam, parece que a gente está mentindo, tem que insistir. Já jurei que vi mesmo, e vi, né? Que os seres mais novos acreditem que existe sim. Pois bem, nós temos o relato deste médico e ele não é o único. Na realidade, desde o início da história da humanidade, vários encontros com seres estranhos vêm sendo aí narrados, né, por várias civilizações. Não à toa você tem tantas civilizações cultuando a tantos deuses estranhos. Esses deuses são demônios que desde o início dos tempos estão se manifestando para a humanidade. E durante o período inclusive da era pré-diluviana, a Bíblia narra que estes seres estavam de maneira aberta, de maneira livre
né, entre os humanos. Após o dilúvio, a presença deles cessou. E a Bíblia nos diz que no fim dos tempos, como está nesta profecia, estes seres se manifestarão, eles farão várias maravilhas, irão encantar o mundo, e este não é o único texto que fala a respeito destes seres, né, que traz este alerta à igreja. Eles irão, né, se manifestar e inclusive irão corromper as pessoas de tal forma que as pessoas irão se rebelar contra o Criador. Então não é à toa que vem a marca da besta junto com esses seres, não é à toa que vem o grande engano junto com estes seres, não é à toa que a apostasia se manifesta justamente com estes seres também, né, no mesmo momento da linha do tempo profética. Isto é muito sério, né? E não é só a Bíblia que mostra que estes seres irão se manifestar, né, no período apocalíptico. Os próprios luciferianos também falam a respeito disso. Existe um ocultista chamado Francis X. King, que inclusive eu quero mostrar para você as credenciais dele aqui rapidamente. Este ocultista, como você pode ver aqui, né, George Francis King, conhecido como Francis X. King, foi um escritor britânico de ocultismo e editor de Londres, que escreveu sobre tarô, adivinhação, feitiçaria, magia, magia sexual, tantra e medicina holística. Pois é, este ocultista, ele escreve o seguinte, veja só: os discos voadores desempenharão um papel na conversão do mundo ao Crowleyanismo. O que é o Crowleyanismo? É o período da nova era, ou o novo Aeon de Horus, como Crowley coloca, né? E este novo Aeon, esta nova era, é justamente o período do anticristo, do governo do anticristo. A gente sabe muito bem disso, né? Então ele coloca a importância da manifestação destes seres, desses demônios, neste período. É justamente o que a Bíblia nos aponta. E nós estamos sendo preparados para isso, né? Inclusive há um filme que foi lançado, ou melhor dizendo, está para ser lançado por Steven Spielberg, que se chama Disclosure Day. Eu quero mostrar para você o trailer desse filme, que tem várias simbologias satânicas, ocultistas, coisa pesada mesmo, tá? A gente vai estar desvendando junto aqui nesse estudo, ok? Então preste muita atenção. Se você descobrisse que a gente não tá sozinho. Primeiro nós temos aqui os servos, tá? Eu quero te lembrar que inclusive em uma das nossas análises nós tivemos um filme que mostrava servos. Um filme não tão aí antigo, um filme até recente, que foi lançado pela produtora de filmes do Barack Obama, que é o Leave the World Behind, o filme lançado na Netflix, que também possui uma mensagem apocalíptica, e aqui nós temos o servo, né? Também nos posters de anúncio do filme, né, de promoção do Disclosure Day, que em português está sendo chamado de Dia D, nós temos a imagem do servo. E o que o servo representa? Veja só: ponte entre reinos. Devido à sua agilidade e capacidade de desaparecer silenciosamente na névoa, o servo é visto como um mensageiro entre o mundo físico e o espiritual. Em diversas tradições, ele atua como um psicopompo, guiando as almas através do véu da morte ou em jornadas xamânicas. E veja só que interessante. No mundo antigo, você tem a representação de vários espíritos imundos como servos, né? Você tem Artemis, que tinha ali o servo, você tem várias outras deusas que utilizam do servo, e você tem, inclusive, até mesmo um deus pagão que se chama Cernunnos, que também é um homem servo. Ele é o guardião da morte, o guardião do submundo, o guardião, né, da dimensão inferior. E, inclusive, o nome Cernunnos é da onde deriva também CERN, que é o grande colisor de hadrons, que é tido por muitos como um portal. Inclusive, já demonstrou as capacidades aí para poder nos conectar com outras dimensões. Algo que com toda certeza
é uma iniciativa demoníaca, é feitiçaria maquiada de ciência, né? É algo apocalíptico mesmo. Então, quando nós vemos aqui a figura do servo sendo apresentada, acredite, não é à toa. Há um simbolismo rico em relação a isso, conexão com outros mundos. É isso que eles estão anunciando para nós. Se alguém te mostrasse. Aqui nós temos a cruz de Cristo. Nós sabemos que existem aí discordâncias em relação ao local em que o Messias nasceu. Tem gente que fala que não foi uma cruz, que foi apenas um madeiro. Mas independentemente, nós sabemos exatamente qual é a intenção deles, qual é a mensagem que eles querem passar aqui. A mensagem é justamente para nós que somos cristãos. Todos esses eventos relacionados a extraterrestres, a alienígenas, eles têm a ver conosco. Eles têm a ver com a guerra espiritual. Eles têm a ver, meus amados, com essa profecia aqui, que eu mostrei para você, né? Veja só. Em relação aos espíritos imundos que irão se manifestar. Então essa é uma mensagem para nós, ok? Os sábios entenderão exatamente o que está acontecendo no mundo. Tem a ver com guerra espiritual. Eles querem mudar completamente a perspectiva das pessoas em relação aos demônios. Fazer com que as pessoas aceitem os demônios. E, é claro, com isso, rejeitem ao Messias. Não é mesmo? Então, vamos voltar aqui para o trailer. Temos aqui borboletas, né? As borboletas também são um grande símbolo em toda essa rebelião satânica, inclusive um símbolo relacionado ao transhumanismo. A borboleta, ela representa a metamorfose, ou seja, a mudança do ser, e é justamente isso que eles desejam para a humanidade, a mudança do ser humano, o ser humano se transformando em outra coisa, em uma coisa melhor, como eles vendem, né? Temos também aqui o simbolismo do pássaro que não pode, né, ser aí ignorado. Eu quero mostrar para você porque tem uma mensagem muito pesada em relação a isso. Veja só. Nos posters também de Disclosure Day, eles anunciaram, né, com ênfase o pássaro, não apenas o cervo. E a Bíblia, em várias passagens, nos diz exatamente o porquê disso, né, o porquê eles têm essa obsessão com aves, né? Veja só, Apocalipse capítulo 18, versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Então a Bíblia, em várias passagens, ela vai relacionar espíritos imundos a aves. Tanto que você tem até mesmo manifestações demoníacas do passado, de deuses do passado se manifestando como aves. Eu já vou chegar lá, né? Mas em filmes também, você tem outros filmes trazendo essa mensagem de seres de outras dimensões, de questões sobrenaturais relacionadas a pássaros, como por exemplo o próprio filme Bird Box, né, onde as pessoas veem algo que faz com que elas se eliminem. No segundo filme do Bird Box, que é o Bird Box Barcelona, nos é mostrado que estes seres que se apresentam para os seres humanos e que trazem todo esse distúrbio mental, toda essa confusão, são anjos. Pois é, são os demônios. Isso está no segundo filme, inclusive. Eu havia marcado aqui de fazer uma análise desse filme para você. Eu posso fazer porque tem muita simbologia ali, tem muita coisa importante. Então, nós vemos aqui um filme claramente satânico, com uma mensagem satânica, também trazendo referência, né, simbólica a pássaros. Outro filme que traz referência simbólica a pássaros é o Contato Imediato de Quarto Grau, né, que é um filme que é baseado em fatos reais. E este filme mostra os demônios se apresentando, ou os extraterrestres, como eles colocam, né, no documentário, como pássaros, como corujas, né? E as pessoas, inclusive, que passam ali por avaliação psiquiátrica, elas não podem ver imagens de pássaros porque elas se lembram dos demônios. E quando a gente pega no passado, né, como eu disse que queria falar sobre, nós temos também manifestações demoníacas de demônios se manifestando, né, se apresentando assim, com essa imagem. Nós temos aqui o deus pagão Ra, mas existem outros deuses de outras culturas, como por exemplo Odin, né?
E existem vários outros. Então, quando eles colocam essa simbologia do pássaro, né, não só em Disclosure Day, mas em outros filmes, eles estão falando sobre demônios, porque alienígenas são demônios, meus amados. Essa é a realidade. Então vamos voltar aqui para o trailer. Ficaria com medo? Bom dia, Kansas City. Vamos ver o que temos pra hoje. Vamos. Hoje Este som que é emitido, né, na realidade ele já apareceu inclusive em outro filme que também fala a respeito de extraterrestres. Veja só. Let's today's I'm letting go now. No, Dad! Don't do it! You'll lose the signal. Don't let go. It gets clearer the higher you hold it. I got him. Mo, honey, I don't want you climbing on the car. Stop! There's two of them talking. Pois é, este mesmo uso de linguagem está em outro filme alienígena e na realidade também está em possessões demoníacas, porque o que a gente acabou de ver aqui foi de fato uma possessão demoníaca, certo? E eu vou provar isso para você. Existe um material, né, que é um livro chamado The Raw Material, aonde, né, você tem ali um homem e uma mulher. O homem, no caso, ele é um cientista e ele teve conexão com figuras da CIA e etc. E a esposa dele, ela é colocada para poder canalizar uma entidade chamada Ra. Aquela entidade que eu mostrei para você, né, que se parece com um pássaro. Pois é, o Ra, que é o grande deus da mitologia egípcia, ele canaliza naquela mulher, ele toma o corpo daquela mulher, fala na boca daquela mulher. E existe um livro que traz toda essa experiência, né? Inclusive eu quero ler para você, que interessante é a sinopse do livro. Embarque em uma jornada alucinante com O Material de Ra, um livro inovador que mergulha nos mistérios que envolvem os antigos astronautas em relação com a Terra. Antigos astronautas são os demônios, né? Revelando os segredos de sua chegada e de seu iminente retorno. Eles retornarão, assim como a Bíblia coloca, assim como os ocultistas colocam, assim como essas experiências sobrenaturais, onde essas pessoas ficaram incorporadas, revelaram, né? Este livro levanta questões importantes sobre o papel que desempenham, né, ou melhor dizendo, desempenharam na formação das civilizações passadas e presentes. Foram eles que de várias formas trouxeram aí conhecimentos que hoje ainda são usados pela nossa sociedade, né? E seu envolvimento na criação de antiguidades monumentais. Através de 2 décadas de rigorosos experimentos com telepatia, os autores desvendaram os segredos da comunicação com estes seres extraterrestres, culminando em um contato revelador que é narrado neste volume. Então, veja só comigo que interessante, eu coloquei a minutagem aqui corretamente, coloquei aqui também para traduzir para você para português, e veja só uma das características de quem ficava possesso por estes seres, que é narrada no livro.
né, os sons guturais, exatamente aquilo que a gente acabou de ouvir aqui, ó. Preste atenção. Agora compare com aquilo que é trazido no The Raw Material, um livro que traz aí, né, a atividade demoníaca. Começaram a fazer barulhos estranhos com a boca. De minha parte, minha principal dificuldade durante aqueles primeiros 6 meses foi manter a cara séria e não rir, pois as sessões gradualmente se tornaram uma sinfonia de estalos guturais, sons de sucção e movimentos de língua. A natureza do experimento mudou drasticamente quando o grupo... Pois bem, é exatamente o que a gente acabou de ver aqui, né? Então, claro, aqui já estava óbvio que se tratava de uma possessão demoníaca, né? Mas nós temos paralelos que deixam muito claro, né, para quem tenha alguma dúvida ou para quem esteja aí com algum ceticismo, de que o que a gente está vendo aqui nesse trailer é manifestação demoníaca. Essa é a mesma característica que já foi vista em manifestações reais, tá? Esse som gutural, né? E isso também já foi colocado em outros filmes. Antes de continuar com este estudo, eu gostaria de agradecer a cada um dos nomes que estão nesta lista, pois é graças a esses irmãos que contribuem para o nosso trabalho através da chave Pix, através do PayPal, que o Matrix Mundial ainda permanece de pé. Se não fosse por vocês, este estudo e outros estudos que estão aqui nas plataformas não existiriam. Que fique muito claro isso, a importância da ajuda de cada um de vocês. Como eu disse já, né, em outros vídeos, o que nós fazemos aqui no canal Matrix Mundial é um trabalho com vários processos e que leva muito tempo de mim, né? Então, é graças a cada um de vocês que eu posso desempenhar esse trabalho. E se você também acredita na missão que nós fazemos aqui, contribua. Nós precisamos de toda a ajuda possível. É por isso que nós pedimos aqui para vocês. Não é fácil, tá? É uma missão importante e por isso pedimos aqui aos irmãos que estejam conosco, nos apoiando, ok? Até mesmo os filhos das trevas apoiam os seus, né? Então nós devemos fazer isso com os nossos também. Se você acredita naquilo que nós fazemos, se você acredita nesse trabalho, se você tem condições para tal, contribua. Nós precisamos de você. E também quero aqui agradecer, antes de, né, passar para o estudo, a todas as mensagens que vocês nos mandam, mensagens de apoio, mensagens de força, né, os irmãos que pedem para permanecer anônimos. O nome de vocês eu nunca esqueço, eu sempre me lembro de cada um de vocês, sempre oro por cada um de vocês, né, anônimo ou não. E quero também deixar aqui que um dos irmãos disse que o nome dele não apareceu no último vídeo, né, um irmão amado nosso que está sempre contribuindo. Mas isso acontece, tá? Isso é normal porque muitas vezes o vídeo já está editado, né, já está gravado, e aí você enviou a contribuição depois que o vídeo já está editado. E em alguns dias eu espero um horário específico, próximo ali das 7 horas da noite, para poder publicar. Então demora algumas horas de edição e é justamente por isso que em alguns momentos o nome de vocês pode não aparecer em um vídeo, tá? Mas se não aparecer no vídeo que você está assistindo, vai aparecer no próximo com toda certeza, como foi o caso de hoje, ok? Que o Criador abençoe e segue o estudo. Vamos continuar vendo aqui. As pessoas têm o direito de saber a verdade. É a verdade de 7 bilhões de pessoas. E por que 7 bilhões de pessoas? Eu tenho até aqui o medidor atual da população mundial, né? Nós temos 8 bilhões e 200 milhões de pessoas aqui, né? 270 milhões de pessoas. Ele exclui pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. O que exatamente eles estão querendo passar com essa mensagem? Uma redução populacional iminente, uma grande catástrofe, uma guerra? O que exatamente eles querem passar com isso, né? O que é isso? Você não acreditaria se eu te contasse. Então, vou te mostrar. O que... Ela olha para os pássaros
e fica emocionada. Veja só. Então, sempre trazendo essa questão aí, né, dos espíritos imundos. Aqui nós temos uma horda de pássaros, né, como um brinquedo, e isso nos remete exatamente àquilo que a Bíblia nos coloca a respeito dos demônios no fim dos dias, né? O que você vai fazer? Revelar tudo. E aqui nós temos, né, o homem recebendo uma mensagem destes seres, e para isso ele utiliza inclusive de uma tecnologia. A tecnologia como uma ponte para a comunicação com demônios. Quantos estudos eu já mostrei para você aqui no canal a respeito disso? Black Mirror, né, o que está por trás do espelho negro. Os próprios ocultistas falando a respeito, né, da tecnognose, que os deuses iriam se manifestar de várias formas, inclusive através da tecnologia. É por isso que eles querem colocar essas ferramentas de feitiçaria que foram aí trazidas para a humanidade como grandes avanços dentro da tua cabeça. O objetivo é profanar você. O objetivo é tomar a sua mente, tomar o seu corpo, tomar a sua alma em última instância. Né? Então aqui mostra que dentro dessa guerra espiritual há uma grande importância em relação às tecnologias, em especial as transhumanistas como essa que a gente vê aqui. O mundo inteiro. De uma vez. Essa cena também é interessante, mostra os crop circles, e eu quero mostrar para você, né, isso acontecendo na vida real. People keep wondering. People keep wondering. Então, para você que não entendeu, aqui na esquerda nós temos o filme de Spielberg, mostrando um crop circle. E aqui na direita nós temos um crop circle real sendo feito. Eu vou voltar para que você veja de novo. People keep wondering. People keep wondering. People keep wondering. Então, nós não podemos nos esquecer, meus amados, disso aqui, tá? Em relação às profecias. Nos é dito o seguinte, que estes seres, eles irão realizar vários sinais, maravilhas. Eles irão seduzir a Terra. Essas coisas aqui que a gente está vendo, desses crop circles, né, que se parecem inexplicáveis, na realidade, né, são um pouco do que estes demônios podem fazer, né? Trazendo aí sinais nas plantações para poder se comunicar com os seres humanos e criar toda uma narrativa, né? Que as pessoas gradualmente estão caindo. Vamos continuar aqui no trailer. As pessoas ficam imaginando o encontro com o desconhecido. Estão famintos. Aqui nós temos algumas figuras, né? Nós temos aqui um OVNI. Nós temos mais um OVNI que se apresenta aqui nas imagens, nesse lado. E aqui nós temos, por algum motivo, o nome North Korea, ou seja, Coreia do Norte. Então, é um mistério. Não sabemos exatamente por que o nome da Coreia do Norte está aqui. Mas acredito que, muito em breve, nós entenderemos essa mensagem. Pela verdade. Você acha que pode ter outros? E eles ainda nos dizem, né, que nós estamos ansiando pela verdade. As pessoas querem saber a respeito dos extraterrestres. Isso está sendo plantado nelas, né, esse interesse. Mesmo que as pessoas ainda não tenham percebido isso, mas o seu subconsciente está bombardeado de filmes e filmes e séries e livros e livros e notícias a respeito de extraterrestres. E após eles dizerem isso, nos é trazida essa representação, né, das mãos aqui,
que nos lembra aquela pintura de Da Vinci, que é a pintura, né, de Adão dando a mão para o Criador. Então aqui temos mais uma referência à Bíblia, né, tanto a cruz do Messias, quanto também essa referência à pintura de Da Vinci. Criaria um universo. Porque ele criaria um universo tão imenso. E guardaria somente para nós. Porque o Criador, diz a freira, né, criaria um universo tão imenso e guardaria apenas para nós. Eu já mostrei, inclusive, para você aqui como a Igreja Católica vem se preparando para apresentar ao mundo os extraterrestres. Foram pelo menos 2 estudos aqui no canal falando só sobre a Igreja Católica e alienígenas. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista. Nós temos o Papa falando a respeito disso, né, que se os aliens se apresentarem, eles podem ser cristãos também, né? E também trazendo essa narrativa de que o universo é tão grande que ele não pode ter sido criado só para nós, né? Toda essa ideia de universo nos levou a isso, né? E aí o trailer acaba, meus amados. Realmente é uma mensagem satânica que anuncia demônios, né? E existem algumas coisas interessantes, tá? Uma delas é a seguinte: Steven Spielberg está por trás desse filme. Esse filme, ele vem um ano depois, né, de vários insiders de governos diferentes virem a público para poder falar a respeito de vida extraterrestre. Você tem o David Grush lá nos Estados Unidos que depôs, né, diante de autoridades, falando aquilo que ele viu, falando que o exército americano guarda tecnologia extraterrestre, guarda corpos de seres não humanos, né, e que eles vêm escondendo isso das pessoas. E no ano passado também foi lançado um documentário chamado A Era da Revelação, né, em inglês The Disclosure Age, e o filme é Disclosure Day. Então eles têm essa mesma, né, nomenclatura aí, né, de revelação, disclosure. E veja só que interessante é esse documentário. Aqui eu vou trazer a descrição para você. Um documentário explosivo que revela um acobertamento global de 80 anos sobre vida inteligente não humana e a guerra secreta entre grandes nações para realizar engenharia reversa de tecnologia avançada de origem não humana, com depoimentos de 34 membros do governo, né, das Forças Armadas e da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. O filme expõe as profundas consequências para o futuro da humanidade. Este filme veio um ano antes, tem basicamente a mesma nomenclatura de revelação, Disclosure, The Disclosure Day, The Disclosure Age, né? E a figura que está por trás da Era da Revelação, que reuniu todas essas autoridades americanas para poder falar a respeito de extraterrestres, que extraterrestres realmente existem, né? Nomes como, por exemplo, Marco Rubio, que hoje está sendo bastante falado por conta da invasão da Venezuela, por conta, né, até mesmo aqui do entrave dos Estados Unidos com o Brasil nos últimos meses e de várias outras coisas, né? Ele lida com os assuntos internacionais dos Estados Unidos. Ele está nesse documentário falando a respeito de extraterrestres, só para que você tenha uma ideia, né? E quem está por trás da direção de Disclosure Age, que reuniu esses agentes do governo americano, é Dan Farrar. Ele também está participando, né? Ele também produziu o filme Disclosure Day, que a gente acabou de ver o trailer aqui. Então, aqui nós temos até mesmo uma foto dele, aqui o Dan Farrar, né, do lado esquerdo, e do lado direito o Steven Spielberg, o diretor de Disclosure Day. Então esse filme que nós estamos aí sendo agora apresentados, ele está mostrando tudo o que está chegando. Possessão demoníaca como se fosse a comunicação com outros seres. E o filme, inclusive, ele nos passa isso, né, como sendo algo bom, como sendo algo que a humanidade quer saber, uma conexão que a humanidade deseja ter. Se o Criador fez um universo tão grande, é dito,
Será que apenas nós existimos nesse vasto universo? Está chegando a hora destes seres se apresentarem e todo o engano, toda a sorte de mentira, assim como a Bíblia nos narra, será usada para nos desviar do caminho. E muitos cairão nisso, justamente porque não querem dar ouvidos às Escrituras. Isso choca a muitos. Essa mensagem que eu estou trazendo aqui choca a muitos. Muitos foram alienados, muitos foram manipulados para crer que, inclusive, essa relação aí entre extraterrestres, né, e demônios é algo que não importa. Só que isso vai custar caro no futuro. Essas pessoas deveriam estar vigilantes, porque será um grande engano. Muitos sinais serão aí mostrados para seduzir as pessoas. O sistema vai atuar em peso. É grande mídia, são cientistas, são professores, são líderes religiosos, é tudo atuando em prol dessa grande mentira que chegará. E eu agradeço a você por assistir esse estudo até aqui e até o próximo estudo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Eterno permitir.